Sob o correr dos trilhos, corre o rio enjaulado em muros concretos, água além da água correndo fora das grades em chão de terra. Pisado pela água em forma humana, afinal, 70% de nós é água. Por sobre a cidade corre o trem, água humana enlatada, ainda enlatada, agora por sobre a água em rio, a água corre. Com o trecho do livro Urbania Sinfônica, iniciamos o primeiro Café com Letras deste ano de 2024. Nosso convidado é o escritor caxiense Augusto Valentini, que nos brinda aqui com a sua presença. Formado em letras e teatro, o autor é categórico quando afirma: a música é o som humano mais próximo do silêncio, que de tão profundo só nasce dele a poesia. A escritora e ex-patrona da Feira do Livro local, Maia Falques, assina o prefácio da obra. Para ela, quem ler vai se sentir verdadeiramente dançando. E isso não é à toa. As 125 páginas da obra estão divididas entre um dito Gênesis concertado e 4 sessões instrumentais: violinos, viola, violoncelo e contrabaixo. Nosso convidado, então, aqui, já devidamente apresentado, Augusto Valentini. Uma honra tê-lo conosco aqui. Prazer. Nós fizemos aqui um leve arrazoado, aqui já uma leitura inicial de uma das sessões da obra, e gostaria já de começar a partir do que foi levantado aqui, até da provocação que a Maia deixa, porque no teu primeiro livro, aqui, O Meu Silêncio Tem Som, tu já trabalhavas com essa alegoria entre o dito e o não dito pelos sons e até que ponto eles poderiam também se converter em silêncio. E aqui isso é retomado. A Maia chega a dizer que enquanto lemos também dançamos, com o som e com o silêncio. Qual foi a tua intenção agora retomando essa alegoria? Bom, desde o primeiro livro, a música meio que move muito o que eu escrevo. Então, essa questão da música, ela está presente em todos os capítulos dos 2 livros e é muito o que inspira a poesia que eu escrevo. Nesse segundo livro, eu comecei a procurar qual palavra que era mais citada no livro para tentar fazer uma apresentação na contracapa dele. E, ironicamente, eu percebi que a palavra que mais aparece é silêncio, muito mais do que qualquer outra. E aí retomou a citação daquele primeiro livro, Meu Silêncio Tem Som. Essa relação da música e do silêncio realmente é onde preenche toda a criação poética, para mim, artística num geral. E o silêncio aqui, ele extrapola o caráter etimológico. Por exemplo, o sujeito quando vai fazer uma pesquisa mais acurada, ali, o silêncio e tal. Mas as tuas definições extrapolam isso pela subjetividade poética. Antes de adentrarmos nas sessões em si, as quais eu vou pedir que tu detalhes cada uma, como que foi vencendo essa comunicação com o público? Se eu não me engano, teu primeiro livro é de 2019. O pessoal saca, acha interessante esse jogo do silêncio e do som? Sim, eu acho que sim. Esse segundo eu ainda não tive tanta oportunidade de circular com ele, porque foi lançado no final do ano. Mas quem teve a oportunidade de encontrar os dois percebe essa mudança, que apesar das palavras, das relações de diálogo entre os 2 livros, inclusive tem poemas que se repetem nos 2. Tem, se não me engano, 2 poemas que estavam no primeiro e que eu repeti no segundo, às vezes mudando uma palavra, às vezes não mudando nada. Então, quem teve a oportunidade de ler os 2 comenta assim os mesmos temas tratados de uma forma mais... não sei se madura é a palavra, mas mais adulta, assim. O primeiro livro eu escrevi quando eu era adolescente, eu tinha 17 anos para 18. E esse é uma versão adulta sobre os mesmos temas. O livro tem alguns detalhes muito legais, como, por exemplo, aqui na folha de rosto, as minhas pronúncias fora o português são muito ruins, tá? Tanto em espanhol quanto em inglês, mas enfim. A los que aun que endurezcam, todavia cultivam la ternura. Aqui fazendo meio que um trocadilho com aquela citação histórica do Che Guevara, aí que podemos endurecer, mas nunca perder a ternura. Avançando aqui, tu tens um cuidado de fazer epígrafes do Emicida, Mário Quintana e Ana Stareg.
No decorrer dos poemas em si também há dedicatórias, como por exemplo aqui Fazer de Si Semente, que é um poema bem curtinho. Comunicar afetos, desejar o conjunto, a palavra e a luta, e por aí segue, para Marielle Franco. Como que foi pensar nas epígrafes e nas dedicatórias? Porque isso também é uma forma de dar um recado. Quando tu dedicas algo a Marielle Franco, isso não é qualquer coisa. É uma personagem historicamente impactante no contexto mais recente aqui do Brasil. Pois é. As dedicatórias, elas vieram sempre antes dos poemas. Elas, primeiro, são poemas que foram inspirados nas pessoas a quem eles são dedicados. Então, tem dois poemas que citam o Emicida, que foram inspirados numa mesma música dele. Esse poema dedicado a Marielle Franco também, ele surgiu inspirado nas palavras dela, na ideia de se fazer semente, a pessoa como semente de futuro. Tem poema dedicado ao Milton Nascimento, todos eles vieram inspirados na pessoa. Já as epígrafes do início do livro foi o contrário. Primeiro o livro estava pronto, e aí eu comecei a pensar quem melhor melhor resumiu o que eu quero dizer aqui. E aí eu encontrei primeiro a música do Emicida, que eu já tinha citado 2 vezes dentro do próprio livro. Depois o Mário Quintana, quando ele fala do mapa, a poesia estendida pelo mapa da cidade, representa muito essa urbania. E o Mário Quintana foi o primeiro poeta que eu li, assim, então eu senti que precisava dessa relação, quando eu era bem criança. E a Ana Stareg foi uma surpresa muito repentina, assim, de um clube de assinatura chamado Círculo de Poemas. Todo mês eles te mandam um livro de poesia e eu recebi esse livro dela e eu li aquilo e pensei, meu Deus, eu queria ter escrito esse livro. Ah, entendi. Ela escreve o que eu queria dizer. E nós temos aqui, antes de encerrarmos o primeiro bloco, digamos assim, nós já apresentávamos, logo no início da entrevista, o próprio sumário, e a obra está muito bem organizada numa espécie de instrumentos para tratar dessa experiência musical. O Gênesis Concertado faz um preâmbulo, digamos assim, da escolha instrumental. E aí cada sessão ou capítulo, como queiram, vai tratar, num primeiro momento, dos violinos, depois da viola, depois do violoncelo e, por fim, o contrabaixo. O porquê da escolha desses instrumentos para ditarem um ritmo poético? Essa escolha, eu devo muito dela a também poeta Jacques Pivotto, aqui de Caxias. Esse é um livro que ele era muito diferente na primeira versão dele, lá em 2020, e eu entreguei para ela ler. A gente passou um dia inteiro debatendo quais que eram as ideias principais, o que eu queria dizer. E a partir dessa conversa, metade do livro eu joguei fora e fiz de novo a partir desse guia dos instrumentos. Foi uma coisa que surgiu numa conversa entre eu e ela sobre o que tinha na época e o que viria a ser o livro. E a partir disso veio essa percepção dos instrumentos e da música guiando todo o enredo do livro. E depois, conforme eu fui fazendo isso, eu me dei conta que o contrabaixo, que é o som mais grave de todos, não está no quarteto de cordas. Então acabou ficando como o último instrumento não sei se dá para chamar de história, mas como se fosse o último instrumento da história, justamente porque é o que não aparece num quarteto de cordas. Um quarteto real tem 2 violinos, a viola e o violoncelo. E o contrabaixo, que é o mais grave de todos, não aparece. Então essa relação com a sociedade as coisas mais graves a gente não ouve e não vê. Sim, tu tens o contraponto instrumental dando lógica à própria linha poética. Quando eu digo linha, não é uma corrente ou tendência, é um enredo poético, melhor dizendo assim. Então vamos de imediato ao intervalo e já voltaremos aqui com Urbania Sinfônica, hoje conversando aqui no Café com Letras pela TV Câmara Caxias, com o autor da obra, Augusto Valentini. Já voltamos. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime?
Desde o ano passado, Keider causa a instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Muitas vezes usada como elogio, a expressão da cor do pecado vem associada ao imaginário da mulher sensualizada. Essa ideia de pecado é ainda mais negativa numa sociedade bastante pautada pela religião, como a brasileira. Por isso, nada de cor do pecado quando quiser elogiar. Melhor excluir essa expressão. Entre versos, ora estrondosos, ora silenciosos, verve uma crítica social do cotidiano. O início e o fim podem ser sintetizados na arte. Nessa edição do Café com Letras, então, conversamos com o escritor caxiense Augusto Valentini, que recentemente lançou o livro Urbania Sinfônica. Augusto, como vínhamos conversando antes do intervalo, tu tentavas detalhar aqui as sessões que organizam o livro em si. Nós já fizemos pinceladas neste ou naquele verso, acho que podemos aprofundar a lógica instrumental que dita o próprio ritmo, a ponto da Maya Fawkes, que fez o prefácio, dizer, olha, o autor lê e dança ao mesmo tempo. Por que dos violinos, por que da viola, por que do violoncelo? O contrabaixo tu já explicaste. É um instrumento mais grave que não faria parte daquele quarteto tradicional com 2 violinos. Tu substituis um violino por esse próprio contrabaixo. Mas se pudermos ter uma noção, sobretudo para quem não acompanha a orquestra ou aquele sujeito que não é mais dotado da música, lê como um som uníssono, não consegue fazer a discriminação. Por que desses instrumentos? Bom, o primeiro poema do livro, que vem antes do primeiro capítulo, é o Gênesis Concertado. Esse é um poema que eu escrevi inspirado também nesse quarteto de cordas tradicional, com os violinos, violas e violoncelos, e vendo eles em todos os espaços, ocupando todos os espaços com esses 3 instrumentos. A partir dali, então, começam os capítulos na ordem pelos violinos, sendo o princípio. O violino, ele vem antes justamente por ser um instrumento mais delicado, mais suave do quarteto de cordas. E ele... eu não sou formado em música, eu tinha muito medo no início de estar falando uma bobagem gigantesca quando eu fiz essas analogias. Eu imagino. E depois, conversando com pessoas da área, elas apontaram que realmente nesse sentido, a lógica está perfeita em que o violino, ele dá o princípio do embalo, o princípio do compasso, é ele que guia mais ou menos a melodia. Então ele seria o primeiro capítulo por isso, ele apresenta os princípios. Naquele capítulo é onde eu vou falar sobre os princípios poéticos, sobre os princípios humanos e sobre a própria música. No segundo capítulo, aí vem a viola. A viola eu tenho para mim que é o som de instrumento de cordas mais parecido com a voz humana. Para mim, o som de uma viola, dependendo da música, até parece que tem alguém cantando e tu não consegue perceber bem as palavras até que tu se dá conta que é um instrumento de cordas e não uma pessoa de verdade. É, algo lindo, né? Eu, por exemplo, ano passado fui um show do Paulinho da Viola, fantástico, pai do céu. Pois é, eu acho maravilhoso, assim. E daí, por causa disso, a viola é o humano. Então é o capítulo onde fala sobre esse retrato do ser humano mesmo. O terceiro capítulo, o violoncelo, ele faz essa paisagem de fundo da música. É ele que faz a base onde os outros instrumentos acabam ganhando mais destaque. A viola como voz, o violino como guia da melodia. Então o violoncelo, ele representa a paisagem,
tanto na poesia quanto na música. Então ali é onde vem os poemas realmente da urbania, que dá título ao livro. Os poemas sobre a cidade, sobre o campo, sobre os lugares e os mapas. E o porquê da escolha só pelas cordas? Não tem algo de sopro ou uma percussão? Na verdade, o teu contrapé aqui é o próprio contrabaixo. Claro que tem uma alegoria dos instrumentos. O contrabaixo faz um complemento e até funciona como desfecho do próprio enredo da obra. Mas por que só os instrumentos de corda? É uma boa pergunta, na verdade. Eu tenho uma relação meio inexplicável assim, com instrumentos de corda. Tenho uma paixão pelo som deles. Assim, talvez até uma leve frustração minha não conseguir tocar nenhum. Eu adoraria conseguir tocar um violoncelo, uma viola, porque são instrumentos que realmente mexem comigo, assim, emocionalmente. E não tem nenhum outro instrumento que realmente se conecte comigo da mesma forma como esses instrumentos que compõem o quarteto. Alguns, inclusive, eu não gosto de ouvir. Talvez possa ser um mote para um próximo livro. Sim, porque é um clima de orquestra aqui, basicamente, né? Sim. Essas cordas. Pois é, e não é a primeira vez que eu escrevo sobre orquestra e sempre focando nas cordas. Eu não sei se talvez possa ser um mote para um próximo livro, para um próximo poema, essa relação inversa, a relação negativa com alguns outros instrumentos. A percussão, o piano me causam sensações ruins, geralmente. Eu, por exemplo, adoro samba. Então, samba sem percussão não dá. E o samba, sobretudo de raiz, mais lá de trás, com um pouco de sopro, assim, fica muito bonito. E o jazz, então, sem sopro, fica ruim também. O trompete, o trombone, né? São instrumentos muito legais, assim, agradáveis de se escutar. Um saxofone, então, eu particularmente gosto muito. Aqui fazendo uma revisão rápida, e eu vou pelos títulos lembrando dos poemas em si, nós temos caracterizações com a própria cidade aqui. Fala-se em pisar as uvas, fala-se a pedra da catedral. Aqui nos contrabaixos também acontecem algumas críticas sociais, se eu me lembro bem da leitura, como por exemplo o ano da abolição. Ainda tentando aqui lembrar sem revisar direto no texto, no ano da abolição tu faz uma crítica, mas digamos assim, esse assunto ficou nos livros de história, o pessoal não conseguiu trazer à tona no dia a dia, no cotidiano. Tem uma lembrança ali que para mim significa bastante, também me identifiquei, porque o jogo de futebol às quartas e tal, tem uma brincadeira ali com o final da noite de quarta-feira, assim, que eu vi ali uma correlação com a partida de futebol, assim. E isso vai dando um pouco do caráter temático, não só da organização em si, das tuas intenções. Assim como eu vou comentando aqui sobre a minha experiência de leitura, tu já conseguiste ter um feedback nesse sentido, ainda que tenha sido lançado no segundo semestre, já na parte final de 2023? Sim, eu recebi alguns comentários bem positivos, assim, principalmente de colegas próximos que acompanharam o processo de escrita, de uma evolução assim muito grande, de um impacto muito grande também. O que eu mais gosto de receber de resposta é das pessoas que eu não conheço. Claro. Pessoas que eu nem imaginaria que o livro teria chegado nelas, assim. Então, esses tempos eu fui olhar no site da editora para onde que o livro tinha sido mandado e tinha um endereço em São Paulo. Fiquei pensando, nunca ouvi falar. E aí fui investigando e descobri que era uma arquiteta de São Paulo que tinha lido e mandou uma resposta assim, muito positiva, de impacto mesmo, de que tinha se sentido tocada pelo livro. E uma que a gente sempre vai ter como primeira resposta é da mãe, né? E aí, claro, né? A minha mãe, quando leu, ela disse, nossa, difícil de terminar assim de uma vez só, é forte. Quando a mãe fala isso, tu fica, acertei em alguma coisa. Mas pior é a minha mãe, porque se eu mandar essa entrevista aqui para ela, eu sempre acredito, vai me analisar ali, que eu perguntei e tal.
Ah, muito bonita aquela tua camisa. A mãe só admira, só admira o cara. Tu tiveste aí uma janela, eu não sei se tu conseguiste repercutir na Feira do Livro. Sim. Tanto aqui quanto Porto Alegre. Tanto aqui quanto Porto Alegre. O que tu pretendes ainda, aquela história, fazer render o livro? Porque tu está te cercando de editoras interessantes. Essa, por exemplo, a Penalux, eu não conhecia. Mas o teu livro, que a propósito está ali, o anterior, O Meu Silêncio Tem Som, era pela Chiado Books, que é uma editora interessante, sobretudo do ponto de vista de distribuição. Tu pretendes fazer esse livro render o quanto, em quais eventos e de que forma, talvez em escolas, enfim, e já tem alguma outra coisa também em produção? Sim, o primeiro livro eu acho que ele é mais apropriado para escolas, eu ainda tenho planos de apresentar ele. Eu fui em algumas escolas, mas como ele foi lançado próximo do início da pandemia, eu acabei não tendo essa oportunidade, e depois eu mesmo comecei a dar aula como professor na rede municipal. Então, agora que eu estou me afastando da sala de aula, eu quero aproveitar para ir como escritor mesmo, com mais frequência. Já esse livro novo, eu não sei se ele seria ideal para escolas de ensino fundamental como o primeiro, mas talvez no ensino médio, em outros eventos, assim, palestras, concursos, feiras do livro. Esse tipo de evento eu tenho muito desejo de participar a partir de agora, do início do ano, mas ainda não tenho nada muito certo, assim, para... Augusto, eu acabei pulando no início deste último bloco as dicas do autor. Nós temos aí breves segundos para encerrarmos o programa. Eu vou pedir que de forma quase que telegráfica tu indiques a quem está nos acompanhando agora autores que tu trouxeste para repartilhar aqui, para compartilhar com quem está nos acompanhando neste momento. Faça as tuas dicas aí. Bom, então, para ser breve, eu trouxe 2 livros aqui para apresentar. O primeiro deles, para quem lê o livro e quiser a origem das ideias, principalmente, que inspiram ele, a filosofia por trás do livro, A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak. E para quem gostou do estilo de poesia, o tema da poesia urbana, Gris, da Cida Pedrosa. Ela é uma poeta pernambucana que ganhou o Jabuti recentemente. E ela fala tudo que eu gostaria de falar, principalmente no capítulo dos violoncelos, é o tema do livro dela. Então, são os que mais conectam com o que eu escrevo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo conosco aqui. Obrigado. Acabamos de conversar, então, com o escritor Augusto Valentini, que nos brindou aqui com a coletânea poética Urbania Sinfônica, livro recém-lançado aqui em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.